Oi, eu sou Geis Crepaldi, sou pedagoga e mestre em educação e hoje nós vamos trabalhar o termo empatia. Empatia vem da palavra patia, do latim, que significa sentimento. E aí conforme o prefixo que a gente coloca, a gente tem vários tipos de sentimento, né? Tem simpatia, sim significa junto, então simpatia é sentir junto, sentir a mesma coisa. Aquilo que a pessoa gosta, eu gosto, aquilo que a pessoa faz, eu quero fazer, isso é simpatia. Antipatia é o oposto disso. Aquilo que a pessoa faz eu detesto, tudo que ela faz eu rechaço. Anti significa negação, significa o oposto de simpatia. Apatia, que é indiferença, tanto faz. Se aquela pessoa para mim, tanto faz. Agora, empatia é uma outra questão. Eu vejo muita gente usando essa palavra errado porque falam assim, assim que eu conheci essa pessoa já rolou uma empatia. Mas, em geral, a empatia, ela exige de nós um esforço cognitivo de nos colocar no lugar daquela pessoa. Esse termo é muito novo, quem pensou nele foi um filósofo alemão chamado Theodor Lipps, no início do século XX. E a ideia é incluir a aceitação das pessoas por uma via cognitiva, fazendo com que eu me conecte com a história de vida, com o lugar que essa pessoa ocupa, para então incluir ela no rol dos meus sentimentos. A empatia pode existir inclusive onde existe antipatia. Então eu não gosto de uma pessoa, tudo que ela faz eu rechaço, mas eu posso sentir por ela empatia, eu posso entender porque ela age como ela age, porque ela é do jeito que ela é. E eu posso saber que o lugar que ela ocupa é um lugar difícil e que ela não poderia ser diferente. Porque a empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro. E como eu falei, a capacidade de sentir empatia precisa ser exercitada. Eu conheço pessoas que fazem isso de uma forma quase natural. Elas têm um olhar mais sensível para o outro e conseguem, portanto, se conectar mais facilmente com as histórias de vida das pessoas. Conseguem, então, lograr muito mais empatia do que outras pessoas mais centradas em si mesmas. Os filhos, muitas vezes, são catalisadores de empatia. Você lembra o que é um catalisador lá nas aulas de química? Um catalisador é um elemento químico que entra numa reação química para acelerar a reação. E os filhos fazem isso com tantas coisas na nossa vida. A gente, através dos filhos, pode exercitar a empatia, porque às vezes a gente precisa se colocar no lugar deles quando eles precisam sair de situações difíceis. A empatia que os filhos proporcionam também tem a ver com o fato da gente olhar as outras famílias com um olhar menos crítico, podendo então entender por que as outras famílias agem como elas agem. E nos ajuda também a entender a nossa própria família de origem. Faz com que a gente se coloque no lugar dos nossos pais, fazendo com que a gente compreenda alguns equívocos pelos quais eles tenham passado ao nos educar. Porém, nem todos conseguem exercitar a empatia, porque exige uma postura de vida. E algumas pessoas só enxergam suas próprias dores e dificuldades. E como eu posso ensinar empatia para as crianças? Existem 2 níveis diferentes que a gente pode trabalhar com a empatia. No primeiro nível, que eu já fui defensora dele, a gente tem a própria criança como um modelo. Então a gente diz assim para a criança: você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você não gostaria que fizessem isso com você, né? São frases que a gente usa quando a gente quer trazer a empatia para a criança, mas tendo ela mesma como referência. Um outro nível muito mais altruísta e avançado seria se a gente conseguisse ensinar as crianças a tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Isso descentraliza a gente da questão. Então, vou dar um exemplo bem bobinho, tá? Imagina 2 irmãos, um irmão fazendo cosquinha no outro. Aí, esse que está recebendo não está gostando da cosquinha. Você, como mãe, querendo trabalhar empatia nos seus filhos, fala pro que está fazendo: você gostaria que fizessem isso com você? Pode ser que a criança que está fazendo a cosquinha diga: sim, eu gosto muito de cosquinhas. E aí você vai dizer o quê? Então esse é o nosso cuidado ao trabalhar a empatia. A gente precisa entender que as pessoas sentem de formas diferentes e que, portanto, a empatia precisa levar em consideração o sentimento de quem sofre as ações e não de quem as pratica. Eu espero que você tenha gostado desse encontro com a palavra empatia, que você possa ajudar as suas crianças a atingirem esse nobre estado de sentimento, um sentimento muito mais cognitivo, que eleva o respeito a máximas categorias. Obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo.